No amanhecer do século XVII, emerge na Europa um movimento artístico e cultural que ecoaria por décadas, deixando sua marca indelével na história da arte e da literatura, o Barroco. Este período nasce em um contexto de profunda convulsão social, política e religiosa, uma era marcada por contrastes e conflitos que se refletiam vividamente na expressão artística. Com o Renascimento já cedendo espaço, o Barroco se ergue como uma resposta vigorosa aos ideais de equilíbrio e racionalidade, trazendo consigo uma explosão de emoções, teatralidade e dinamismo. Não mais restrito à busca pela perfeição clássica, o Barroco se entrega à exuberância, ao jogo de luz e sombra, à dramaticidade das formas e à exaltação do movimento. A profundidade das obras barrocas é permeada por um intenso fervor religioso, refletindo a Contra-Reforma da Igreja Católica, que buscava renovar e fortalecer sua influência frente às rupturas do protestantismo. Esse fervor transparece na grandiosidade das igrejas e nas cenas sacras repletas de intensidade emocional. Arquitetura, pintura, escultura e literatura convergem nesse período de intensa criatividade. A expressão barroca se manifesta não apenas nas magníficas catedrais e palácios, mas também nas telas carregadas de simbolismo, nas esculturas dinâmicas e nas obras literárias que exploram a dualidade humana, a fugacidade da vida e a busca pela transcendência. O barroco, portanto, não é apenas um estilo artístico, é uma manifestação complexa que captura a essência de uma época de contrastes, um período em que a arte se tornou um espelho das paixões humanas, das incertezas e da busca incessante pela beleza e pela verdade em meio ao caos. É nesse turbilhão de emoções e exuberância que se inicia a jornada pelo mundo fascinante do Barroco. A arte barroca emerge como um espetáculo de contrastes, uma expressão vigorosa e dramática que moldou a paisagem cultural e artística do século XVII. Com uma riqueza ornamental e uma fusão entre o divino e o terreno, a arquitetura, pintura e escultura barrocas se tornaram os pilares desse movimento artístico. A arquitetura barroca, com sua imponência e exuberância, transformou cidades inteiras. Suas fachadas curvilíneas, cúpulas majestosas e detalhes ornamentados imortalizaram obras como a Basílica de São Pedro, em Roma, e o Palácio de Versalhes, na França. Cada edifício tornou-se uma narrativa visual, repleta de simbolismos e grandiosidade. A pintura barroca, por sua vez, transcendeu os limites do realismo. Artistas como Caravaggio, Rembrandt e Velázquez mergulharam nas profundezas da luz e sombra, criando composições dinâmicas e envolventes. O uso magistral da técnica chiaroscuro, a representação vívida de cenas bíblicas e mitológicas e a intensidade emocional marcaram esse período. A escultura barroca, esculpida em mármore e bronze, ganhou vida. Bernini, com suas obras imponentes e dinâmicas, como o Êxtase de Santa Teresa, transmitiu uma sensação de movimento e emoção que desafiava a rigidez da pedra. As esculturas barrocas celebravam a teatralidade, capturando momentos de êxtase, dor e êxtase espiritual. A arte barroca transcendeu fronteiras, incorporando elementos de diferentes culturas e países, mas mantendo uma unidade temática, a exuberância, a dramaticidade e a busca pelo esplendor. Foi um período onde o sagrado e o secular se fundiram, deixando um legado artístico que perdura até os dias atuais. A literatura barroca emerge em um contexto histórico repleto de contrastes e transformações. No século XVII, a Europa enfrentava profundas mudanças sociais, políticas e religiosas, refletidas nas expressões artísticas da época. Este movimento literário, com suas características marcantes, se estabeleceu como um reflexo dessas turbulências e complexidades da vida. A principal peculiaridade da literatura barroca residia na sua abordagem emotiva e exuberante, revelando-se em uma linguagem repleta de metáforas, contrastes, jogos de palavras e uma busca incessante pela expressão dos sentimentos humanos. A dualidade era uma constante, alegria e melancolia, espiritualidade e sensualidade, divino e profano se entrelaçavam nas obras. Os temas explorados eram diversos, abrangendo desde a religião e a fé até a efemeridade da vida, o amor, a fugacidade do tempo e a morte. A dualidade entre o sagrado e o mundano era explorada de maneira vívida, refletindo os conflitos internos do ser humano da época. Grandes escritores, como Luís de Camões em Portugal, Calderón de la Barca na Espanha e Quevedo e Góngora, também na Espanha, foram expoentes desse movimento.
Suas obras não apenas demonstravam a exuberância linguística, mas também refletiam as inquietações e contradições de uma sociedade em transformação. Um exemplo notável é Os Lusíadas de Camões, uma epopeia que mescla elementos épicos com uma profunda reflexão sobre o destino e a grandiosidade humana. Enquanto isso, as obras de Calderón de la Barca, como La vida es sueño, exploram a dualidade entre sonho e realidade, livre-arbítrio e destino. A literatura barroca, com sua riqueza estilística e temática, transcendeu fronteiras e influenciou movimentos literários posteriores. Seu legado permanece como um testemunho eloquente da complexidade e da riqueza da condição humana durante um período de mudanças tumultuadas e contrastes profundos. O Barroco, um movimento artístico e cultural exuberante e complexo, se desdobrou em diferentes fases ao longo de sua história, cada uma carregando nuances distintas e contribuições significativas para a arte, arquitetura e literatura. No seu nascedouro, na Itália do século XVII, o Barroco foi marcado pela intensidade emocional e pela grandiosidade das expressões artísticas. Artistas como Caravaggio abriram caminho para uma abordagem mais realista e dramática, desafiando as convenções estabelecidas. Na Espanha, o Barroco se tornou um veículo poderoso para a expressão religiosa. As obras de mestres como Velázquez e Murillo capturaram a devoção e a espiritualidade, exibindo uma riqueza de detalhes e uma profundidade emocional única. Em Portugal, o Barroco floresceu não apenas na arte sacra, mas também na arquitetura civil e na literatura. A exuberância das igrejas contrastava com a sobriedade palaciana, enquanto poetas como Camões exploravam temas épicos e líricos. Na França, o Barroco adquiriu uma elegância distinta, influenciada pelo classicismo. Grandes arquitetos como Mansart deram forma a palácios imponentes, enquanto dramaturgos como Molière redefiniram o teatro com comédias satíricas e refinadas. Cada fase do Barroco trouxe contribuições únicas, moldando o movimento de maneiras diversas e refletindo as sensibilidades culturais e estilísticas de suas respectivas regiões. Juntas, essas fases formam um panorama fascinante e multifacetado do período barroco na história da arte e da cultura. O esplendor do Barroco não se limita apenas à sua era. Seu legado reverbera através das eras, influenciando e moldando as correntes artísticas que o seguiram. O Barroco não foi um fim em si mesmo, mas sim um ponto de partida para movimentos artísticos subsequentes. Sua busca pela dramaticidade, pelo contraste entre luz e sombra, pela emotividade e pela grandiosidade, deixou um impacto profundo no cenário artístico. Muitos dos princípios estéticos do Barroco, como a ênfase na emoção e no drama, encontraram eco em movimentos artísticos posteriores, como o Rococó e o Neoclassicismo. A transição do Barroco para esses estilos marcou uma evolução na percepção artística, mantendo vivo o interesse por expressões emocionais intensas e pela grandiosidade na arte. Além disso, o Barroco também desempenhou um papel crucial na formação do gosto estético de épocas futuras. A extravagância e a complexidade das obras barrocas serviram como inspiração para artistas modernos e Europa deixou um legado cultural duradouro. Elementos como a arquitetura teatral, barrocos, as esculturas dinâmicas e a pintura de cada região continuam a influenciar um reflexo das identidades locais do mundo todo. Esse enraizamento cultural fortaleceu as tradições artísticas, deixando uma marca indelével na história da arte. Assim, o Barroco transcendeu sua própria era, erguendo-se como um monumento que continua a inspirar e a influenciar gerações posteriores de artistas, consolidando-se como um dos capítulos mais impactantes e duradouros da história da arte ocidental. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.